turísticos que pretendem investir no país. DSP reeleito presidente do PAIGC para um terceiro mandato. Acompanhe o desenvolvimento desta noite. O Ministério do Turismo e Artesanato o Ministro do Turismo e Artesanato diz que o Governo criou guia que facilite atividades de operadoras que querem investir no setor. A garantia de Fernando Vaz foi dada na cerimónia de abertura de nova temporada turística na Guiné-Bissau. A ilha de Ruban, no setor de Bubaque, foi local escolhido para a abertura oficial da época turística 2022-2023, numa noite na qual o ministro do Turismo se preocupou das dificuldades que os investidores do setor enfrentam. Um exemplo concreto é o Ceiba. O Ceiba, o hotel, o Grupo Santi, tem um Ceiba Hotel em Bissau, desde 2016 que pretende fazer um resort nas ilhas e ainda estamos... 6 anos depois, estamos em processos administrativos e que não acabaram ainda. Depois disso, o investidor terá que negociar com os detentores tradicionais da terra, que são os ocupantes tradicionais, e terá que pagar para ter essa terra. Depois dessa fase, vai pagar as taxas ou a administração local, que são 250 francos CFAs por metro. Não é barato. 100 hectares, por exemplo, são 250 milhões que terá a pagar de taxa. Para inverter esta tendência que não facilita a captação do investimento estrangeiro, criou-se guia tendo em conta o costume das populações de ilhas. A partir deste ano, o investidor que chegar a Guiné e queira investir no turismo não vai fazer aquilo que fazia antigamente. Era convidado a passear pelas ilhas e escolher uma ilha para investir. Era o investidor que determinava isso. Hoje não. Hoje o Ministério do Turismo é que determina onde o investidor irá investir, tendo em conta os hábitos e costumes das populações que vivem nessas ilhas e quais são as ilhas onde podem investir. O Ministério do Turismo vai ter, no quadro da lei da terra, do regulamento da lei da terra, que cria zonas especiais de desenvolvimento turístico, o Ministério do Turismo vai ter à disposição dos investidores. A cerimónia ficou marcada com a atribuição de certificados de mérito a algumas operadoras turísticas pelos serviços de qualidade prestados à população. A Associação de Operadores do Turismo na Zona Insular defende a criação de escola de formação técnica no arquipélago dos Bijagós. O responsável pela Associação de Operadores Turísticos na Zona Insular defende a criação do Centro de Formação Técnico-Profissional em Bubaque. Criação do Centro de Formação Profissional em Bubaque, com já vocação para as áreas do turismo, a administração e a contabilidade. Recentemente, Saci Vitor Saúde Maria foi nomeada a embaixadora da Guiné-Bissau. Acredita no turismo como fonte de rendimento. Acredito que o Estado e o Ministério do Turismo, as instituições do setor, já olham para o turismo não só como uma fonte de rendimento, mas também como meio de melhorar a qualidade de vida da população, dos bijagós. A ALS Internacional é uma das operadoras atribuídas certificado de qualidade de serviço. O objetivo que definimos desde o início é atrair mais turistas para a Guiné-Bissau, garantindo-lhes um serviço de qualidade desde o ponto de origem da viagem até o regresso para esse mesmo ponto. Porque o turismo é um produto com vários componentes que implica o transporte aéreo, o acolhimento no aeroporto, o transporte terrestre, o acompanhamento tanto a nível de alojamento e animação, incluindo a restauração. Portanto, nós, neste momento, temos quadros qualificados. Foi assim o ato de abertura oficial da nova época turística na Guiné-Bissau. O ministro do Turismo inaugurou este domingo a nova instalação do restaurante Papaloca. Na ocasião, Fernando Vaz destacou a coragem dos empresários e convidou empresários a investirem no país. A administração do restaurante Papaloca reabre as portas ao público, isto após 3 anos das obras de reabilitação do referido estabelecimento. Apesar de resultados alcançados, Adnan Yaya, administrador da casa, admite ser difícil chegar à meta. Foi uma caminhada complicada, mas temos fé. Sempre acreditamos que era possível abrir.
e chegar a este dia. E espero que possa servir de exemplo aos outros empresários também nesta área, para poderem também fazer melhor do que nós. E nisto tudo quem estará a ganhar, é claro, é o cliente e com qualidade de serviço, para melhorar sempre as vontades e a demanda dos nossos clientes. Grato pelo investimento feito no setor que dirige, o Ministro do Turismo realça o empenho e a coragem dos proprietários. A abertura de qualquer unidade turística, seja ela de restauração, hotelaria ou outra área qualquer, é mais um forcing para o turismo guineense. E ainda mais, com esta qualidade, com estas instalações, nós teríamos de estar aqui presentes para dar força aos investidores e investir aquilo que se investiu aqui, que imagino que foi um grande investimento. Aliás, está a olhos de qualquer pessoa. Nós vimos aqui incentivar este investidor, apoiá-lo para que os outros sigam o mesmo exemplo e para que a Guiné-Bissau ganhe. Fernando Vaz foi ainda mais longe, convidando empresários do ramo a investir na Guiné-Bissau. A mensagem aos investidores é que acreditem neste país. Como a Paula e o Adul acreditaram, como guineenses devem acreditar neste país, devem fazer aqui os investimentos, porque este é um país seguro e é um país onde se faz um bom negócio. Portanto, é um país onde tem todas as condições para fazer a sua vida, ganhar o seu dinheiro e viver aqui com dignamente e muito bem. A cerimónia de inauguração das instalações do restaurante Papaloca congregou várias personalidades políticas, clientes e amigos da casa. A Câmara Municipal de Bissau volta a sensibilizar os ocupantes do espaço verde para desocuparem o lugar. A visita do presidente da Idilidade é para sensibilizar, mas ao mesmo tempo para transmitir que a decisão da Câmara é imutável. Com o apoio da Associação de Moradores do Bairro da Ajuda e em visita guiada, a Câmara Municipal de Bissau, através do seu presidente, volta a sensibilizar os ocupantes de um dos lotes do espaço verde para desocuparem o local. Tudo porque o que se constatou é preocupante, vendo locais que se presumem ser de práticas nefastas. Entendemos que era importante fazermos essa visita técnica para em loco constatarmos aquilo que está a acontecer aqui. Nós, há coisa de 2 meses atrás, fizemos uma visita a este espaço. Tentamos sensibilizar os donos, os operadores que estão a operar aqui nesta zona e demos um período para as pessoas abandonarem este local. Este período esgotou-se. Fixou-se editais, esse período esgotou-se. Mesmo a preocupação foi realçada e confirmada a informação que se vincula da existência nessa baraca de esconderijo usado para fins de uso sexual. Ressalta a preocupação por estar ao lado de uma escola com menores de idade. Para o presidente da Câmara Municipal, o espaço verde deve ser conservado por ser a vista da cidade. Nossa missão é organizar a cidade. Esta via é a única via de entrada e saída da cidade de Bissau. As condições em que se encontra não é aceitável. Portanto, em nome da imagem do país e da guinendade, temos lançado apelo às pessoas para colaborarem. A Câmara está para os seus munícipes, mas nós devemos colaborar. A Câmara não tomará nenhuma decisão que não seja para melhorar a condição de vida dos nossos munícipes. Agora, é preciso as pessoas entenderem que a Câmara é a autoridade gestora da cidade. Quando toma uma medida, é preciso a gente acatar. É preciso as pessoas acatarem. Para não levar a Câmara a medidas dramáticas. Não é bom para ninguém. O presidente dos retailistas do mercado de Bandém, por sua vez, diz estar confiante pelo trabalho que a Câmara Municipal está a fazer e crê que não vai lesar os que procuram pela sobrevivência diária. Tanto ele como o presidente da Câmara lembram que o mercado do Bairro da Ajuda está a ser reabilitado justamente para que as mulheres vendedeiras ocupantes de um dos lotes possam ser transferidas para lá. A Rede Nacional de Mulheres Líderes da Guiné-Bissau começou ontem a 4ª edição do programa de Meninas para Meninas. O evento visa partilhar informações e experiências de tudo o que for útil para combater a discriminação e violências baseadas no género. Já é a 4ª vez que a Rede Nacional de Jovens Mulheres Líderes realiza o programa de Meninas para Meninas, que visa incentivá-las a enfrentar problemas e desafios do cotidiano.
Na Guiné-Bissau, observa-se de forma evidente a desigualdade estrutural entre homens e mulheres, ditada pelo contexto cultural, político e econômico, que coloca mulheres e meninas em situação de desvantagem com um foco ao exercício dos seus direitos. A fraqueza institucional do sistema educativo contribui para manter meninas e mulheres na função tradicionalmente a elas atribuídas, favorecendo as práticas nefastas, tal como o casamento precoce e a mutilação genital femininas, já criminalizadas pela lei guineense. Foi pensado, neste contexto, que a Renasgelv criou o programa de Meninas para Meninas no ano 2018. A Renasgelv juntou este ano mais de uma centena de adolescentes e jovens à volta do lema Poder das Meninas numa só voz. Num país em que 85% das violências contra as mulheres ocorrem dentro de casa, em que 42% das mulheres consideram aceitável o marido bater na mulher, em que 67% dos casos os agressores são os próprios cônjuges ou com quem mantém uma relação amorosa, em que 35% dos casos são dos outros membros da família. Num país em que os casos da violência sexual são um tabu, muitos destes casos são mantidos em segredo e, quando é conhecido, a vítima é julgada e culpabilizada. E quando a vítima ousa denunciar, pouco caso se faz da situação, perpetuando assim uma cultura de violência contra as mulheres. Diante deste cenário, todo o sacrifício é minimizado comparativamente à necessidade de mudança deste paradigma. Em representação do Ministro da Juventude, Cultura e Desportos, David Peda, aconselhou a organização a seguir-se com o objetivo traçado. Essa iniciativa de Renasgelv, que seja mais iniciativas do género, porque o país precisa e a juventude feminina precisa. Se calhar é um elemento que está a faltar à nossa Câmara Juvenil, o espaço como este aqui, dos encontros, de concertações, troca das experiências e ideias, para poder materializar os programas que dizem respeito à nossa juventude e à nossa vida feminina. O evento juntou diferentes organizações não governamentais do país. Não é fácil ser jovem empreendedor na Guiné-Bissau. As opiniões são dos jovens de diferentes organizações não governamentais. Já que todos não cabem na administração pública, alguns jovens decidem autoempregar-se e as organizações juvenis falam da importância. Na Guiné-Bissau, o empreendedorismo ajuda muito em termos de reduzir essa taxa de desemprego, porque se vejamos muitos jovens formados em diferentes áreas, atualmente estão sem trabalhar, mesmo com curso superior, mestrados e tudo. Mas com essa tendência, esse investimento na área empreendedora vai reduzir bastante essa tendência de desemprego e falta de atividade do jovem, né? Atividade profissional. Ajuda, como eu tinha dito, a economia da própria sociedade e também ajuda o Estado, em vez de ter mais fluxo das pessoas no aparelho do Estado, isso se reduz, porque se eu tenho tenho a empresa onde que eu faço o meu trabalho, emprego outras pessoas, pago, isso também seria menos custo para a própria sociedade. Ser jovem empreendedor não é fácil na Guiné-Bissau. As opiniões são dos entrevistados. O Estado deve criar um programa, uma política principalmente para esse setor. Deve começar uma política educativa e também uma política própria de financiamento a esses jovens para poderem criar mais. E não só dar dinheiro ao jovem para criar um emprego. Tem que ter uma política de monitoramento, ajudar a formularizar projetos, também seguimento desses projetos, apresentar relatórios. O governo pode ajudar criando uma rede de ajuda, onde é que podem selecionar, abrir um concurso, onde é que os jovens podem ir e mostrar os talentos que têm e projetos dos seus negócios que querem criar. Daí sim vão escolher ou selecionar os mais importantes que podem ajudar também outros jovens. O Estado deve criar planos
deve dar o apoio na íntegra para ajudar os jovens, deve pensar que só com o empreendedorismo podemos chegar onde queremos. Tentar os empreendedores de não pagar taxa na sua totalidade, mas sim pagar um preço simbólico. Porque ser empreendedor, isso também ajuda a enriquecer o próprio país. Por outras palavras, o empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar, desenvolver soluções e investir nos recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Domingos Simões Pereira foi hoje reeleito ao cargo de presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. O líder do PAIGC obteve 91,64% dos votos válidos. 3 dias de intensos trabalhos do 10º Congresso do PAIGC. No universo de 1.368 votantes, 1.162 delegados votaram na terceira recondução de Domingos Simões Pereira ao cargo de presidente do partido da Amílcar Cabral, fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana. Interpelamos o presidente reeleito do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Senhor presidente e novo presidente reeleito, como é que interpreta essa vossa reeleição? A minha reeleição? Sim. Que significado tem? Eu penso que é mais que evidente que é a expressão da vontade dos militantes e, neste caso, dos delegados ao 10º Congresso. Como ficou patente, no PAIGC a democracia funciona na sua plenitude. Todas as correntes de pensamento, todos aqueles que quiseram transformar o seu pensamento numa moção estratégica, tiveram a oportunidade de o fazer e apresentaram-no ao Congresso, debatendo e argumentando as suas posições. No final, o Congresso decidiu, temos um rumo, é para aí que temos que seguir. Você contava já com a vitória? Isso é menos importante. O que eu sei é que os delegados iriam tomar uma decisão baseado na avaliação que fizessem desses programas que foram apresentados. Domingos Simões Pereira deixa mensagem aos seus irmãos derrotados nas urnas, como lhe chamou. Acabou a concorrência. Eles são militantes do PAIGC. Tem mensagem para eles? Todos são dirigentes do PAIGC, devem integrar as suas estruturas e juntos vamos trabalhar. Qual será o próximo passo? O próximo passo é começar a preparar um programa que convoque a nação guineense para a transformação que nós queremos. Inicialmente o PAIGC tinha 6 inscritos à sua liderança. 2 desistiram. E o processo eleitoral contou com a participação de 4 candidatos, onde o veredito das urnas deu o primeiro lugar a Domingos Simões Pereira, segundo lugar Octávio Lopes, terceiro lugar João Bernardo Vieira e o 4º lugar Edson Araújo. Os candidatos derrotados na corrida à liderança do PAIGC no 10º Congresso reconheceram a vitória de Domingos Simões Pereira para mais um mandato de 4 anos. O primeiro a reconhecer os resultados da votação para a escolha ou reeleição de DSP foi Edson Araújo. Chegamos ao fim de uma fase no nosso Congresso. Dou os meus parabéns à Comissão Nacional Preparatória por este magnífico trabalho, a todas as pessoas envolvidas, camaradas envolvidas nesse trabalho, os meus parabéns. O candidato derrotado, que mensagem deixa? O PAIGC unido rumo ao desenvolvimento. Essa mensagem que quero tornar aqui público. Consigamos ter um objetivo comum e finalmente encontrarmos a família do PAIGC reunida. Essa é a minha vontade, é o meu desejo. No século XXI, a ser combatido com os instrumentos ideológicos do Cabral. João Bernardo Vieira e Octávio Lopes também reconheceram a vitória do reeleito presidente do Partido Libertador, DSP. Isto é democracia. É democracia. Acabou a campanha. O PAIGC tem que trabalhar para que possamos ganhar as próximas eleições.
nós estamos convictos de que é o único partido capaz de tirar a Guiné-Bissau onde está. É mensagem? Não, é uma mensagem não só de solidariedade para com todos aqueles que passaram este tempo todo para que pudéssemos fazer o Congresso, mas sobretudo de confiança e determinação, porque a nossa vitória, a vitória do PSGC está próxima. Ainda não é o meu tempo. É o tempo de cerrarmos fileira em torno do Domingos Simões Pereira. É tempo de acompanharmos, apoiarmos a visão, a liderança de Domingos Simões Pereira, com a responsabilidade de nos conduzir a todos nós, sem exceção, para aquilo que propusemos subsidiar ao partido. Um Presidente da República, uma maioria absoluta, um governo do PAIGC. O próximo congresso do PAIGC, realizado na ilha de Gardete, sector Prabis, tinha como lema consolidação da coesão interna do partido, à luz do pensamento da Amílcar Cabral, resgatar o poder popular e promover o desenvolvimento. Sapateiros e joalheiros guineenses temem com a possível extinção dessas profissões. Justificam que a procura desses serviços está a diminuir cada vez mais em detrimento de outros serviços. A maior parte dos sapateiros e joalheiros guineenses continuam a praticar só por amor à profissão. Revelam alguns que entraram nesses setores já há 10 anos. Sapateiro Bori da Aba, 25 anos a consertar sapatos, diz que herdou esse trabalho com grande orgulho e dele sobrevive, embora afirma que atualmente a procura de conserto de sapatos diminuiu bastante em comparação aos últimos 5 anos. Como disse, as pessoas procuram mais o seu serviço para revestir alguns objetos. Por sua vez, Amadou Julde Baldé, sapateiro que circulava de bairro em bairro à procura de clientes, decidiu fixar-se nesse local, onde atualmente conserta os sapatos. Baldé revelou que a procura tem vindo a diminuir em comparação aos velhos tempos, e se a situação continuar nesse ritmo, essa profissão poderá desaparecer no país. No caso do joalheiro, que iniciou a produzir e consertar joias desde a sua infância, apesar do surgimento das novas tecnologias, as pessoas continuam a procurar esse serviço. Não obstante, Mamadou Coulibaly afirmou que, como os outros profissionais, também foram atingidos pelo atual contexto socioeconômico que o país está a enfrentar. O presidente da Liga Guineense de Clubes de Futebol exortou o governo e a Federação de Futebol a criarem condições para a prática de futebol no país. A reflexão de Dembo Cissé foi registada durante o final do Campeonato de Defeso de Cacoma. A Guiné-Bissau é o único país africano que já esteve nas 3 fases finais do CAN e que continua a jogar nos campos pelados. A advertência do presidente da Liga Guinense de Clubes de Futebol, Dembo Cissé, é da opinião de que o nível de futebol local só pode crescer se o governo tem infraestruturas adequadas para a prática da modalidade. Cissé aproveitou para chamar a atenção da Federação de Futebol em elaborar as leis que regulamentam os campeonatos de defeso como forma de evitar conflitos que se verificam ao longo das provas. A ideia da Liga de Clubes foram reforçadas pelo presidente da Comissão de Campeonato de Defeso de Cacoma. Lembrando que nos defesos saem bons jogadores que muitas das vezes representam a seleção nacional. A equipa de Real de Bandim foi a grande vencedora do Campeonato de Defeso de Campo de Cacoma 2022, ao vencer na lotaria de grandes penalidades o Futebol Clube de Cabaceiros por 3-1. Era preciso a lotaria de grandes penalidades para encontrar um vencedor depois do empate sem golos no tempo regulamentar num tarde de grande futebol. As duas equipas apresentaram um excelente nível de futebol, com oportunidades de ambas as partes, e o apoio dos adeptos não faltaram. A equipa de Real Bandim
teve mais sorte a concretizar 3 dos 5 penaltis, enquanto o Futebol Clube Cabeceira marcou apenas uma, com o experiente guarda-redes Felipe Carubo em destaque ao defender os 3 penaltis. A comissão organizadora premiou o Real de Bandim com medalhas e 2 milhões de francos CFA em dinheiro e o vice-campeão Futebol Clube Cabeceira com medalha e 1 milhão de francos CFA. Vamos fazer uma curta pausa na informação. Depois de longas e difíceis negociações, a COP27 aprova o Fundo de Compensação de Danos Climáticos aos países subdesenvolvidos. A COP27 chegou ao fim em Sharm el-Sheikh, no Egito, em plena noite e depois de negociações longas e difíceis, com a aprovação de um fundo de compensação pelos danos climáticos sofridos pelos países mais pobres e particularmente vulneráveis às alterações do clima. Convido agora a COP a adotar a decisão intitulada Disposições de Financiamento para responder às perdas e danos associados aos efeitos adversos das alterações climáticas, incluindo um foco no tratamento das perdas e danos. Não ouço objeções. Está assim decidido. Mas a declaração é vaga em pontos cruciais, como na questão dos contribuidores, com os países desenvolvidos a insistirem na presença da China, um dos grandes poluidores. A cimeira ficou também marcada por denúncias de falta de ambição acerca da redução de emissões de CO2, que no estado atual estão longe de permitir cumprir os objetivos de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, definido no Acordo de Paris. Já se faz sentir o frio do inverno na capital ucraniana. No sábado começou a cair neve numa Kiev, às escuras e sem aquecimento. Os residentes na capital da Ucrânia acordaram com vários centímetros de neve este sábado de manhã, num sinal de que o frio do inverno está a instalar-se e numa altura em que os cortes de energia são recorrentes devido aos ataques de mísseis russos. As autoridades têm alertado para um inverno muito duro, não só em Kiev como noutras regiões, sem eletricidade, aquecimento ou água e até mesmo sem comunicações. Uma residente em Odessa diz que está a tornar-se cada vez mais difícil porque os russos continuam a bombardear as infraestruturas. Diz que estão também sem ligações telefónicas, que a sua mãe vive noutra cidade, tenta ligar-lhe a toda a hora para saber se está tudo bem e não consegue a ligação. Volodymyr Zelensky garante que os engenheiros estão a trabalhar para reparar a rede elétrica em Kiev e nas 17 províncias onde as infraestruturas foram atacadas, mas é pouco provável que os ucranianos sejam poupados a um terrível inverno. O novo primeiro-ministro britânico visitou a Ucrânia. Durante a visita, o governante diz estar solidário com o povo ucraniano e promete apoio militar ao governo de Kiev. O novo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak fez neste sábado sua primeira visita a Kiev desde que foi designado para o cargo, para reafirmar o apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia. Sunak se disse orgulhoso do povo ucraniano e prometeu mais ajuda militar para 2023. Só neste ano fornecemos 2 bilhões e 300 mil libras em apoio militar e faremos o mesmo novamente no próximo ano. À medida que vocês conseguem repelir as forças russas por terra, suas casas, hospitais e usinas elétricas estão sendo destruídas pelo ar. Zelensky agradeceu o apoio e disse que os dois discutirão questões importantes sobre a segurança ucraniana e global. Também discutimos nossas capacidades em proteger o céu ucraniano, bem como a cooperação em defesa em geral. Agradeço ao primeiro-ministro por sua total disposição em entender nossas necessidades e nos ajudar. Os dois líderes andaram pelas ruas de Kiev e prestaram homenagem aos soldados ucranianos mortos no conflito e às vítimas da Grande Fome nos anos 1932 e 1933. É tudo por hoje. Até amanhã.